Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora da Guiana brasileira, né? Ou Mato Grosso do Norte, ou Pernambuco de pé. O pessoal tá pegando no pé dos portugueses, cara. Bom, vamos entender essa história toda. Isso começou com uma publicação do Barcelona, um time da Espanha, que fez uma brincadeira ao contratar uma jogadora de Portugal, mas usou uma gíria brasileira. Fala, galera, né? Aí o pessoal de Portugal ficou chateado, porque tá tendo um certo ressentimento disso, né? Que com a internet, com a quantidade enorme de vídeos que tem de brasileiros no YouTube, muitas crianças portuguesas, muito portugueses mesmo, estão assimilando essas gírias brasileiras, né? E o pessoal de lá não gosta disso, né? Então tá tendo essa briga aí. Aí alguém inventou esse negócio da Guiana brasileira, né? Uma brincadeira com a Guiana francesa, que é do lado ali do Amapá e coisa e tal. E de fato existiu historicamente uma Guiana brasileira mesmo, só que ficava aqui na América do Sul. Vamos entender essa história aqui, porque qual que é o problema por trás disso daí? Como eu falei para vocês, o problema não é o meme é engraçado, né? O pessoal até reconhece que o meme é engraçado. A questão é a influência que está acontecendo realmente, e uma grande dúvida que a gente tem, porque aqui no Brasil também a gente está tendo influência dos americanos, né? Está acontecendo isso também, né? Na verdade, a internet é uma grande força homogeneizadora cultural, ou seja, você começa a ter contato com culturas do mundo inteiro, acaba tendo uma mistura nessa coisa, e quem tem mais gente, né, quem tem uma população maior, acaba prevalecendo nisso daí. Será que é justo? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer quanto a isso? Essa notícia foi sugerida por Viu Peter de Harley Davidson na BR, fiscal tributário do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só lembrando que é lógico, eu sou brasileiro, né? Então eu não sei qual é exatamente a posição dos portugueses. O pessoal de Portugal que assiste o meu canal, se quiser comentar, por favor, fique à vontade para comentar a opinião de vocês aí. Mas o que eu imagino que o grande problema dessa história não é o meme é engraçado, meio que, foda-se, ninguém tá preocupado com isso, né? A questão toda, o que o pessoal do Portugal tá reclamando de verdade é dessa questão da aculturação. Como tem muitos youtubers brasileiros, pela mera quantidade de gente que tem no Brasil, muito maior do que em Portugal, acaba tendo uma influência muito grande em Portugal, e isso incomoda as pessoas, né? Aqui, ó, o pessoal aqui do Dia explica aqui, ó, uma influencer portuguesa, essa moça aqui que reclamou que não, que Guiana brasileira. Para sua informação, Guiana é um país da América do Sul. Na verdade, a Guiana eram 5 países da América do Sul, aquela área toda ali, né, que hoje é a Guiana francesa, o Suriname, a Guiana, que era a Guiana inglesa, e a Venezuela, e o Amapá era outras. Eram 5 Guianas que tinham ali, né? Depois acabou uma parte dela sendo incorporada ao Brasil, o norte do Brasil. Enfim, aí o pessoal se irrita aqui com o meme. Parece que colocou... como é que começou essa história? Aqui, ó. Começou essa história com uma piada do Barcelona. Tudo começou com uma postagem do Barcelona, o time de futebol espanhol, que anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazaré em novembro de 2024. Na postagem, o clube utilizou a Fala Galera, que é uma gíria tipicamente brasileira, não é algo que se fale lá em Portugal, e a jogadora é portuguesa, né? Mas, de novo, para o pessoal na Espanha, que não tem tanto contato, que não é fluente em português, né, parece a mesma coisa. Na internet é tanto brasileiro falando na internet que meio que, né, assume a cara da língua portuguesa, né? Então, essa revolta do público reacendeu essa rivalidade entre os países na rede social e motivou a criação do meme Guiana brasileira, né? Qual que é a ideia? A ideia é que, pô, se tem a Guiana francesa, né, é um pedacinho da França aqui na América Latina. É França, tá? O Brasil faz fronteira com a França, para quem não sabe, existem trechos, tem até uma ponte lá que você vai do Amapá para a Guiana francesa, você está entrando na França, né? Então, tem fronteira, tem alfândega, tem a coisa toda lá, inclusive diz que é difícil passar por essa ponte. A ponte também é abandonada, porque é tanta burocracia para você passar de um lado para o outro que acaba não valendo a pena, né? Mas, enfim, é um pedaço da França aqui no Brasil. A piada é que Portugal seria um pedaço do Brasil na Europa, né? Uma Guiana brasileira na Europa. Essa é a ideia da brincadeira. É lógico, não faz sentido nenhum, é só uma brincadeira, não tem lógica nenhuma no final das contas. Sim, Guiana só tem aqui na América do Sul, né? Era essa região norte, aí, essa margem equatorial da América do Sul é que era conhecida como Guiana,
que gerou as antigas 5 Guianas que tinham aqui, né? Tinha a Guiana brasileira, a Guiana portuguesa, que era o Amapá e uma parte aqui do norte do Amazonas. Tinha a Guiana francesa, o Suriname era a Guiana holandesa, a Guiana, que tem o nome de Guiana hoje, era a Guiana inglesa, e a Guiana espanhola, que depois se tornou a Venezuela. Então, Espanha, Inglaterra, Holanda e França e Portugal, depois Brasil com o Amapá. Então, depois isso, né, à medida que o tempo foi passando, a Guiana portuguesa ou Guiana brasileira se incorporou ao Brasil, com o estado do Amapá. A Guiana inglesa se tornou independente, a Guiana espanhola se tornou a Venezuela, a Guiana holandesa também se tornou independente, mudou o nome para Suriname. A única que continua sendo uma colônia é a Guiana francesa, que continua sendo parte da França, né? Então, essa foi a evolução das Guianas. A Guiana, essa era a área toda, que eram 5 Guianas no total. Enfim, o pessoal fez a brincadeira, um monte de brincadeira aqui, tá um dos vídeos, tem vários vídeos desses, tá? Várias coisas. O pessoal brincando aqui, vamos ouvir aqui o pessoal da faixa de gajos, uma mistura de faixa de Gaza, porque o pessoal lá em Portugal chama rapazes de gajos, né? Então, faixa de gajos, vamos lá. Visitei a Guiana Brasileira, um território ultramarino brasileiro, um pedacinho do Brasil na Europa. Carinhosamente apelidados de Rio Grande de Fora, Faixa de Gajos, Acre do Leste, Pernambuco em Pé, Porto Triste, Mato Grosso do Norte, isso para que eles se sintam realmente... É engraçado o nome. É engraçado, eu sei que é uma brincadeira, não tem lógica nenhuma isso, né? Mato Grosso do Norte não existe, né? E seria Portugal, no caso. Rio Grande de Fora, porque tem o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio Grande de Fora. Pernambuco em pé por causa do formato, né? Pernambuco é um estado que é uma faixazinha assim, Portugal é uma faixazinha vertical, né? Então, Pernambuco vertical e coisa e tal. Realmente parte do nosso Brasil. A capital de lá é o Rio de Fevereiro, uma cidade muito linda governada pela Luana Piovani. Rio de Fevereiro. Olha uma besteira sem tamanho, é lógico, fazendo piadinha com isso daqui, O né? povo nativo desse estado ainda fala um tipo de língua brasileira antiga, com sotaque e palavras muito únicas. Mas essa língua está correndo o risco de desaparecer por causa do Lucas Neto. A Guiana brasileira, apesar de... Aí ele tocou no ponto que realmente incomoda os portugueses, porque de fato o que o pessoal tem reclamado lá é que as crianças têm falado brasileiro, não falam mais português de Portugal, falam português do Brasil, porque assistem youtubers brasileiros como o Felipe Neto, o Felipe Neto não, o irmão do Felipe, o Lucas Neto. O Felipe Neto, vocês sabem, tinha um canal junto com o Lucas Neto, depois eles se separaram, o Lucas Neto continuou focado no público infantil, o Felipe Neto passou a fazer vídeos para adolescentes e adultos e idiotas em geral, e foi para a esquerda, né? Então o Lucas Neto acaba tendo essa influência, muitas crianças lá em Portugal acabam falando brasileiro ao invés de falar português. Eu acho que essa que é a origem do problema, né? Portugal sempre teve uma cultura única. A cultura brasileira é derivada de Portugal, meu amigo. Nós é que copiamos os portugueses aqui. Toda a nossa cultura, que é a nossa língua, e não é só a língua não, tá? Quando você vai a Portugal, você percebe quanto que tem de similaridade, quanto de coisa que a gente copiou de lá, né? O Rio de Janeiro é uma cópia de Lisboa mal feita, né? Lisboa é o Rio de Janeiro certo. O Rio de Janeiro é uma cópia meio mal acochambrada de Lisboa, dá para ver direitinho lá. Uso de calçamento com aquelas pedras que a gente chama aqui de pedras portuguesas, né? Enfim, esse tipo de coisa toda. A nossa cultura é uma cópia da cultura de Portugal. Para o bem ou para o mal, meu amigo, nós somos a cópia desse negócio. Portugal é o original, né? Qual que é o problema que tem aqui, né? Justamente o fato de que, como nós somos muitos, 200 milhões de brasileiros, Portugal tem uma população que está em torno de 20 milhões de portugueses, 10% do Brasil, então acaba tendo quando você tem essa homogeneização cultural, acaba o pessoal de Portugal sentindo isso, né? Sentindo um pouco de perda disso daí. Agora, eu não teria problema com isso, porque a dinâmica de toda cultura é essa. Você tem alguma homogeneização em termos mais comuns, é verdade, isso vai acontecer mesmo, com a internet isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você tem um interesse humano de preservar a sua identidade. Os seres humanos, eles buscam a identidade. Então, assim, eu acredito que vai haver alguma homogeneização, mas vai sempre ter a cultura portuguesa independente. Isso não vai acabar de forma alguma, sempre vai ter esse tipo de... Como aqui no Brasil tem, né?
Você teve a Rede Globo no Brasil durante tantos anos usando o português do Rio de Janeiro, que meio que equalizou a cultura brasileira toda pela Rede Globo na década de 70. Todo mundo assistia as novelas feitas no Rio de Janeiro, então foi o português do Rio de Janeiro que foi exportado para o Brasil todo, e no entanto, você continua tendo sotaques nos estados brasileiros, continua tendo as gírias que valem só naquele estado, continua o pessoal lá na Bahia chamando o elástico de liguinha, continua o pessoal chamando de lapiseira coisa errada lá na Bahia, enfim, continua o pessoal, cada um com seus costumes regionais, então vai acontecer a mesma coisa, não vai ser diferente isso, né? Vai haver alguma homogeneização, mas sempre vai ter a cultura portuguesa, até porque é a origem da coisa toda, né? E a gente sofre isso também com os Estados Unidos, tá? Eu tenho visto que o pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, parou de usar a palavra negro. Por quê? Porque a palavra negro no inglês é extremamente preconceituosa, né? É equivalente à palavra que começa com C no Brasil, que também se refere a pessoas negras aqui, que aqui essa palavra com C é que tem o tom pejorativo no português do Brasil. E nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, a palavra com C é ok nos Estados Unidos, a palavra com N não pode nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, culturalmente é diferente. Só que o que acontece? Você começa a ter essa assimilação, o pessoal fica com medo de usar a palavra N também. No final das contas, né, é complicada essa história por conta dessa culturação. Está acontecendo. O pessoal, tem muita gente aqui no Brasil criticando o liberal. Por quê? Porque associa liberal com a esquerda americana, né? Não porque os liberais e não sei o que lá, é o pessoal se aculturando com o inglês americano de achar que liberal é esquerda aqui no Brasil também, né? Vê o liberal como liberal nos costumes, não liberal na economia, que é a origem do termo liberal. Enfim, esse tipo de união sempre vai ter, na verdade, sempre vai acabar acontecendo isso, não tem como evitar. Cultura só anda para frente, esquece, e você vai preservar no detalhe, vai preservar nas expressões típicas. Isso vai continuar existindo, porque o ser humano tem também um interesse muito grande em manter a sua identidade, em dizer que eu sou aquela coisa. É o que eu falo para vocês, um dia estaremos todos no Ancapistão, não vai ter mais governo, não vai ter mais nada, mas a cultura regional, a identidade cultural das pessoas vai continuar existindo, é lógico, isso é um traço humano inegável, né? E só de curiosidade, quem quiser saber qual é a Guiana brasileira, é essa aqui, a República de Cunani. Chegou a existir durante um tempo, entre 1886 e 1887. Aqui tinha um brasão, tinha uma bandeira, aqui ó, tinha a Guiana Francesa aqui e a República de Cunani, que era justamente o Amapá e a parte norte aqui do Amazonas, né, do Pará e do Amazonas. Aqui a Guiana da Holanda, que depois virou o Suriname, a Guiana inglesa, que depois virou a Guiana propriamente dita, a Guiana espanhola, que depois se incorporou à Venezuela. Enfim, essa é a história aqui das Guianas ao longo do tempo, né? Teve uma segunda república depois de Cunani, coisa e tal. Essa era a república a Guiana brasileira. Existiu uma Guiana brasileira, olha só que coisa, né?